Bom, a gente vai falar agora de associação de palavras. É o terceiro vídeo da série. Bom, aqui está a agenda. A gente vai explicar a motivação, por que a gente decidiu fazer esse vídeo. Vamos falar de estrutura densa versus estrutura esparsa. E aí um exemplo prático aí desse pacotinho, que é a estrutura SOC matriz versus a estrutura matriz de frequência. E aí por último vamos terminar com a matriz de porcentagem. Bom, a motivação é a seguinte: a gente a princípio fez uma alteração no código e precisaria apresentá-la, mas aí ia ficar muito longo a apresentar o código e as estruturas usadas. Então a gente fez o que deve ser feito na verdade, que é primeiro ter o conceito na cabeça para depois implementar. A coisa mais complicada do mundo é quando você não sabe direito o que vai fazer e começa a programar e no final você faz, desfaz e não chega em algum lugar. Então é importante ter sempre o conceito do que quer fazer, do que deve ser feito antes de começar a programar. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Estamos explicando o conceito para depois trazer o programa. Bom, então nesse programa, nesse software, tem uma dicotomia, né? Tem estrutura densa versus estrutura esparsa. Então vamos explicar primeiro em teoria e depois ver como os dois exemplos delas aí no código. Bom, numa estrutura densa, todos os elementos vão estar presentes, mesmo aqueles nulos, né? E numa esparsa, só vai estar guardado os que não são nulos. Bom, a ideia é a seguinte: em tecnologia, em computação em particular, nunca tem uma solução que é só vantagem. Então, quando a gente tem uma solução, a gente vai ter vantagens e desvantagens. Aí, para escolher o que vai fazer, precisa ter muita informação das vantagens e desvantagens. Tá? Então, numa estrutura densa, ela é mais fácil de gerar, porque é só gerar o espaço para todos os elementos, nulos ou não, vai todo mundo. Mas justamente por isso ela vai ser menos econômica, né? Justamente porque ela vai dar espaço para os nulos. E uma esparsa é mais econômica porque ela vai dar espaço só para os não nulos. Mas justamente por isso ela vai ser mais difícil de gerar, de gerenciar, de usar, etc. Porque ela exige diferenciar os nulos dos não nulos. Na verdade, não existem situações, por exemplo, programas por acaso foi o meu mestrado, programas de elementos finitos que vão descrever, por exemplo, a deformação que um carro vai sofrer quando vai bater na parede, vão gerar matrizes extraordinariamente esparsas, né? Que vão ter muitos pontos e vão ter poucos não nulos na linha. Então, nesse caso, essa estrutura esparsa é muito vantajosa, porque justamente se eu fosse usar todos os elementos presentes, né, numa estrutura densa, eu possivelmente nem teria como guardar num computador atual, né, que é muita informação. E aí nesse caso a vantagem é clara, né? E no nosso caso, a princípio as estruturas de dados não estão sofrendo esse recurso. A gente usou a estrutura esparsa porque a gente não sabe a priori quantos elementos vão estar presentes. Então a gente vai alocando à medida que eles vão ocorrendo. Tá? Então a estrutura esparsa tem essa vantagem. E aí nesse caso, para entender com mais clareza, vamos ver um texto esquemático com 2 linhas, né, e 5 palavras esquemáticas. Tá? Esquemática porque palavra de verdade, A, B, B, C, C não são palavras de verdade, né? São só lembranças de palavras só para ficar mais fácil, né? Uma palavra vai ter comprimentos diferentes, a gente vai ter que procurar sentido nas frases, todos esses negócios. Aqui só está vamos dizer assim, o tracinho da palavra só para a gente manipular com facilidade. Bom, isso aqui vai gerar uma matriz de associação desse tipo. Ó. Vamos ver como é que ela foi construída. O AA está próximo, né, do BB. Então,
eu incremento a frequência dele, dessa associação, tem uma ocorrência. Por outro lado, na linha de baixo, o AA está próximo do DD e próximo do EE. Então, é isso que aconteceu. Por que eu usei, então, a estrutura esparsa nesse caso? Porque eu ia encontrando as palavras e anexando. Então, eu estou usando uma estrutura esparsa porque ela é mais dinâmica. Tá? Numa estrutura densa, eu teria que saber a priori todas as palavras que eu vou encontrar. Aqui não. Eu vou encontrando e vou construindo. Então, a vantagem no meu caso da estrutura esparsa é que ela permite eu ir coletando à medida que eu vou conhecendo, tá? Então ela é mais dinâmica. No caso, no R, a gente está usando listas, que também são dinâmicas, mas isso é outra história. Bom, então aqui mesma coisa, o BB. O BB, ele está próximo à esquerda, está grudado, né, contíguo, e próximo do CC. Então, por isso que tem essas duas entradas aqui. Tá? Então, é claro que é uma matriz esparsa, porque eu estou guardando nas linhas, né? Na linha do AA, eu só guardei as palavras que têm associação com a A. E mesma coisa na linha do BB. Tá? Bom, agora aqui, a matriz de frequência associada a esse texto. Repara que aqui eu pude construir essa matriz porque eu já tinha coletado todas as palavras possíveis nesse caso, tá? E agora, naturalmente, essa matriz é quadrada, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E agora, na mesma linha, estão todas as palavras, independente de terem ocorrido associadas, por exemplo, com a A ou não. Então, por exemplo, não tem nenhum caso em que o AA esteja grudado com outro AA. Então, a coluna AA, linha AA, estão zero. E assim por diante. Bom, e é isso. Agora, a partir dessa matriz aqui, que é chamada matriz de frequência, né? Frequência porque mostra a frequência que aconteceu cada uma das coisas, eu posso construir uma matriz de porcentagem. Porcentagem é uma porcentagem relativa de cada palavra no total de palavras associada com a palavra da linha. Então, por exemplo, aqui, olha só, na linha do AA, eu tenho o BB, tenho o DD e o EE. A frequência desse negócio aqui, nesse textinho elementar, é 3, né? Tem 3 palavras nessa linha. Aí a frequência relativa seria 1/3, 1/3, 1/3. Mas aí, como eu estou trabalhando com porcentagem, é 100 dividido por 3%. Ou, no caso aqui, 33,33. Na verdade, aqui, ó, lembra, é uma aproximação. O número real lá da matemática teria um número infinito de casas. Aqui no computador, como é limitado necessariamente, eu decidi colocar 5 casas, que já está bom pra caramba, né? Porque, nossa, aqui é 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10 milésimo, 1/100 milésimo. É um número muito pequeno. Então, praticamente isso aí é 1/3. Bom, e aqui está a matriz de porcentagem. Ó, na linha A, está aqui 33, 33, 33. Agora é interessante, vamos na linha B. O 50 não tem nenhuma vírgula. Isso é uma característica do R. Ele olha a coluna e fala, nessa coluna qual que é o menor número de casas? É 0. Então beleza, fica 0. Agora aqui, qual que é o menor número de casas? É 5. Então todos os números representados nessa coluna vão ter 5 casas. Naturalmente, esse 50 aqui é igual a esse 50. Só que aqui ele representou sem nenhuma casa decimal, portanto um número inteiro, e aqui ele representou como um número todo quebradinho, né? Um número de ponto flutuante, com 5 casas depois da vírgula. Tá? Um outro ponto importante é o seguinte, essa matriz de frequência é simétrica, ou seja, a linha, a associação do AA com o BB é 1, e a associação do BB com a A também é 1. Agora aqui já não é mais simétrico, ou seja, a associação do AA com o BB é 33% e a associação do BB com a A é 50%. Então, como que a gente interpreta essa diferença? A ideia é a seguinte, quando eu falo da associação do AA com outras palavras, eu digo todas as palavras que estão relacionadas com ele. Então eu digo aqui, estou dizendo aqui no fundo o seguinte,
Dada uma ocorrência da palavra AA, quais as palavras que podem acontecer e qual a chance delas acontecerem? Então, aqui está dizendo, a chance de acontecer, dado que encontrou a chance da próxima palavra ser um bebê é 33%, de ser um DD 33% e um EE 33%. Agora aqui já é diferente, está dizendo assim, dada a palavra bebê, quais palavras podem acontecer com qual chance? Aqui está dizendo 50% da palavra AA e 50% da palavra CC. Então, essa porcentagem, no fundo, uma probabilidade, ela tem a ver com as associações, tá? Ela se relaciona com o conjunto das palavras que estão associadas com ela. Então, aqui, associadas com a A, estão o BB, o DD e o EE. E, por outro lado, associadas com o BB, só estão o AA e o CC. Então, essa que é a interpretação. Bom, é isso por enquanto. No próximo vídeo a gente vai falar do código novo que foi feito, que já está caminhando para a gente começar a fazer testes de verdade, testes automáticos, né? Testes que dizem se ele passou ou não, ok? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até breve.